Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de agosto e setembro. Setembro foi o mês em que eu li muito pouco, porque os primeiros dias eu estive em Lisboa para a Feira do Livro e acontece um fenómeno muito estranho e de certa forma bem-vindo na minha vida, que é quando eu estou com pessoas que não é habitual eu ver com frequência, eu dou prioridade a essas pessoas em vez de estar a ler e, portanto, foi o que aconteceu. Eu estive em Lisboa, estive muito tempo com a Feito, estivemos a pôr a conversa em dia, estivemos a aproveitar todos os dias que conseguimos estar na feira e, portanto, não me restou muito tempo para ler. E quando eu voltei para a Leiria, também não li muito. E, portanto, eu em setembro só finalizei 3 livros e é por isso que este vídeo reúne aqui as leituras de agosto, que ainda foram algumas, e os 3 livros que eu finalizei em setembro. Portanto, eu vou passar a falar-vos sobre os livros que li. O primeiro livro que li em agosto foi aqui o Dicionário das Palavras Perdidas, de Pip Williams, um livro que me foi enviado pela Porto Editora, um livro que eu gostei muito, um livro que já estava na minha wishlist em inglês. Tem acontecido muito, em 2022 aconteceu muito e eu penso que em 2023 vai continuar a ocorrer esse fenómeno de estarem a traduzir livros que eu tenho em wishlist em inglês. Este livro é um livro sobre palavras, mais do que sobre palavras que nós usamos, sobre as palavras que ficaram fora de um dicionário, palavras que são usadas maioritariamente por classes às quais não eram dada tanta importância no início do século XX. E, portanto, nós temos aqui uma personagem que nós vamos acompanhar desde criança e que está profundamente envolvida no ambiente em que se está a juntar as palavras para criar o dicionário de Oxford. E, portanto, o que vai acontecer aqui é que ela vai começar a reparar que há certas palavras que ficam de parte e vai começar a juntá-las, vai começar a ter um prazer muito grande em saber que palavras são essas, por quem é que elas são usadas, o porquê de ninguém ter reparado que elas ficaram fora do dicionário. Vai começar a conhecer pessoas que estão fora do estrato social em que ela se insere, vai começar a perceber que há certas palavras que não são usadas pelo estrato dela, mas são usadas por outras pessoas e que essas palavras têm peso e que, tal como todas as outras, possivelmente deveriam estar no dicionário e, portanto, começa a juntar essas palavras e cria o seu próprio dicionário de palavras perdidas, que na realidade não é um dicionário, é uma caixa, uma mala onde ela guarda todas as palavras que vai encontrando, possíveis significados, coisas que ela às vezes está a desviar das palavras que estão em cima da mesa dos lexicólogos. E, portanto, tem aqui muito sobre estratos sociais, sobre a luta das mulheres ao poder de voto, portanto, fala muito sobre o sufragismo, fala muito sobre o facto de o mundo em início do século XX, no século XXI ainda acontece, no século XX era muito vocacionado para as coisas que eram produzidas por homens, apesar de haver mulheres envolvidas na produção do dicionário, era maioritariamente palavras masculinas usadas pelo masculino, usadas por homens em livros, em jornais, portanto as palavras que estavam no dicionário tinham de ter sempre uma citação a acompanhar do contexto em que tinha sido usado e a maior parte dos livros eram publicados por homens, portanto é normal que o dicionário fosse muito ligado ao universo masculino e que o universo feminino acabasse por ficar esquecido. E, portanto, é um livro que nós vamos aqui acompanhando a nossa personagem à medida que ela vai crescendo, que se vai começando a compreender melhor ela própria, o papel dela própria na sua esfera de conhecimentos e as coisas em que ela acredita, as coisas que ela abdica, as coisas que ela quer mesmo muito que aconteçam. É um livro que eu gostei muito, é um livro lento, portanto, se não gostarem muito de livros lentos, possivelmente vão torcer um bocadinho o nariz à história, porque lá está, acompanha aqui vários anos da personagem. No entanto, se as outras coisas vos interessarem, acreditem, o livro está muito bem escrito, vale muito a pena. O segundo livro é aqui, Echo, Mon Miroir, número 11, Haute Tabasco, um livro passado no México. Um livro que começa aqui com as nossas personagens, maioritariamente a Formiga e o Yuri, juntamente com o Sigisbert, que é aqui um esquilo, e os esquilos nestes livros são muito engraçados. E basicamente a Formiga, não sei se se lembram de eu já ter falado destes livros, incorpora fantasmas e a maior parte das vezes eles não sabem que morreram e, portanto, a única forma que nós temos de saber que a Formiga já não é bem a Formiga é quando ela começa a apanhar o cabelo em penteados diferentes. Neste caso, ela está aqui a meio de coisas interessantes para a Formiga, não tanto para a pessoa que a vai incorporar e, portanto, vai acabar por haver aqui alguma
revolta do que está a acontecer. Mais do que isso, está a haver uma revolta no sítio onde aquela pessoa morreu. E portanto a Fumi vai acabar a ir para o México, vai acabar por se ver aqui no meio de guerrilhas e vai perceber que a pessoa que ela incorporou era um rebelde e que deixou pessoas à espera de saber o que se passava com ele, se tinha concluído o que estava a fazer. E portanto ela vai ter de ir ao México para tentar perceber quem era a pessoa e tentar dizer às pessoas que estavam à sua volta que ele tinha morrido, quais tinham sido as condições em que ele tinha morrido e a forma como isso acaba por afetar a nível social as pessoas que também estão na sua esfera. Isto é só livros sobre esferas pessoais neste mês. Estes livros são muito engraçados, às vezes parece que a história em si não está a avançar muito porque nós temos aqui uma linha condutora, mas a verdade é que vamos apanhando aqui várias coisas passadas neste mundo espelho do nosso e que é muito interessante ver a forma como eles exploram num sítio sem tecnologia e é engraçado ver a forma como a Fumi vinda do nosso mundo se adapta ao mundo espelho, então onde ela vai parar. Volto a dizer que os livros anteriores não estão traduzidos para português, nem tenho certeza se estão traduzidos para inglês. Eu tenho estado a ler em francês. O livro seguinte que tenho aqui é Onde Cantam os Grilos, de Maria Isaac, um livro que eu gostei muito de ler. Gostei muito de conhecer o Formiga, é engraçado porque o livro anterior tinha a Formiga, neste temos o Formiga. O Formiga regressa ao sítio onde foi mais feliz, ao sítio onde viveu a sua infância e ao sítio onde também aconteceu uma tragédia muito grande. Eu tive alguns problemas com este livro, maioritariamente um problema, que é o facto do Formiga no início do livro ser um adulto que nos está a narrar, o facto de quando era criança ter assistido a algo trágico, muito grande, e dele se sentir culpado da situação toda. Para mim tinha funcionado melhor se o Formiga estivesse a dizer: eu quando era criança senti que tinha tido um dedo naquilo, agora que estou um pouco mais afastado, já cresci, já vivi, já viajei muito, conheci muitas pessoas, compreendo que estava fora do meu alcance mudar o que quer que fosse e eu não tive qualquer tipo de intervenção no que aconteceu, mas a verdade é que parece que mais de 20 anos depois ele continua a culpar-se por uma coisa em que claramente não tem culpa. E portanto nós vemos aqui um menino que foi abandonado à porta da casa de uma herdade e ele vai acabar por ser muito amado e acarinhado pelas pessoas todas da herdade, incluindo os próprios proprietários, o que, tendo em conta a altura em que o livro se passa e pensando que o Formiga é um menino negro, acaba por ser bastante curioso a forma como ele é acarinhado e tratado quase como se fosse um dos filhos do casal. E portanto ele vai ser educado maioritariamente com os filhos, portanto ele vai ser educado pelos filhos e com os filhos, e apesar de ele claramente fazer parte das pessoas que trabalham na herdade, ele acaba então por ter algumas oportunidades que nunca teria de outra forma. E nós vamos vendo aqui uma história familiar, aliás vamos tendo várias histórias familiares das pessoas que vivem nesta herdade, seja os proprietários, seja as pessoas que trabalham lá, e isso tudo contado pela voz de uma criança que neste momento é um adulto e que se continua a martirizar por uma coisa que estava muito longe de ser algo que um adulto tão viajado e conhecedor do mundo ainda continuaria a martirizar-se. É efetivamente uma situação dura, mas à luz dos olhos de um adulto não seria ainda de se culpabilizar, e então há aqui pequenas coisas que podiam ser ligeiramente diferentes e que para mim iria funcionar melhor. Depois tenho aqui Rugas, de Paco Roca. Finalmente li este livro, finalmente ele foi reeditado em Portugal, finalmente consegui meter as mãos em cima dele e finalmente está lido. Rugas é aqui a história de uma personagem que está a começar a ter alguns sinais de Alzheimer e a família já não está a conseguir lidar com as perdas de memória, com o constante ter de relembrar que as coisas não são assim. Basicamente o filho não está a lidar muito bem com o facto de o pai estar a perder algumas das capacidades e da autonomia que tinha e portanto a decisão que eles acabam por tomar é deixá-lo num lar na esperança de que esteja melhor preparado para lidar com essas perdas de memória e com o facto de haver alguma regressão e que eles não estão a conseguir lidar. E portanto nós vemos aqui a nossa personagem a chegar ao lar, vamos conhecer as personagens que vivem também nesse lar, vamos ver as peculiaridades de cada um deles, porque apesar de termos aqui algumas pessoas que têm também Alzheimer, algumas demência, outras as mais variadas patologias, a verdade é que nós temos aqui muitas pessoas que
que têm as suas histórias de vida, e vamos conhecer algumas dessas histórias de vida à medida que a personagem também vai lidando mais com elas. Vamos percebendo que muitas delas foram vidas muito ricas e que agora o facto de estarem ali num final de vida que é profundamente triste. Este livro é triste. Também é engraçado em algumas partes, portanto não achem que vão estar aqui a chorar só, que se desunham de início ao fim do livro. O livro é muito bom, efetivamente. Nós vemos aqui alguém que sabe que está a perder algumas capacidades e que sabe que não tem muito tempo a ter essa consciência. Portanto, nós vamos ver aqui no fundo a regressão da personagem à medida que vai perdendo a memória, à medida que se vai relembrando de algumas coisas, à medida que vai relacionando-se com as outras personagens, as coisas que eles fazem, são uns velhotes engraçados. Portanto, é um livro que dá que pensar também que isto é uma possibilidade para todos. E, portanto, de que forma nós queremos viver a nossa vida e as pessoas que estão à nossa volta. E é um livro que é muito bonito, efetivamente, portanto se tiverem a oportunidade de o ler, leiam, vale muito a pena. Depois tenho aqui um livro que me foi enviado pela Cultura, um livro que eu adorei ler. Tenho aqui O Apelo, de Janice Hallett. Este livro é um assassino e 15 suspeitos consegue descobrir a verdade. Nós temos aqui algumas personagens, nós temos aqui muitas personagens, mas inicialmente nós temos aqui duas raparigas que estão a fazer uma espécie de investigação ou de verificação de factos. E portanto elas estão a analisar não só trocas de mensagens, correspondência, algumas coisas relacionadas com mais tarde o julgamento deste caso. Nós sabemos que há alguém que está acima delas, que está a querer que elas cheguem a uma determinada conclusão e portanto está a dar-lhes algumas dicas. Essa pessoa que está a falar com elas terá sido o advogado de defesa da pessoa que efetivamente acabou por ser culpada ou dada como culpada neste caso, mas que acha que não é bem verdade e portanto está à espera que estas duas raparigas, à medida que vão lendo trocas de correspondência, SMS, cartas, tudo mais, e-mails, que consigam perceber aquilo que acha que é a verdade. Este livro tem imensas personagens. Tem aqui uma coisa que me chateou um bocadinho, que é a troca de mensagens quando as pessoas estão mesmo ao lado umas das outras, que no fim até faz algum sentido. Portanto, isto é um daqueles livros em que vocês podem se irritar um bocado e revirar um bocado os olhos à medida que estão a ler, porque há coisas que eram utilizadas a nível de comunicação, mas depois quando chegam ao fim parece que as peças se encaixam todas e subitamente faz sentido. Faz sentido que as coisas sejam como foram escritas. É daqueles livros que nós chegamos ao final a pensar: eu li bem, eu estou a perceber bem o livro, será que é aquilo que eu estou a pensar? É um livro para um clube de leitura, para vocês conseguirem debater com outras pessoas todas as coisas que vocês forem pensando, porque efetivamente vão haver muitos pensamentos aqui a surgir no meio da leitura e vão haver aqui muitas guinadas e trocas de caminhos em que vocês vão sentir necessidade de falar com alguém. E este filme então foi qualquer coisa que me deixou... Eu preciso falar com alguém. Compreendo quem não gosta muito do livro, eu adorei, porque efetivamente tudo faz sentido no final. Portanto, já tem sugestão de leitura para ele, basta ir ver o vídeo se quiserem saber um bocadinho mais. O livro seguinte foi aqui O Pescador de Memórias, de Miguel Pérez. Eu já disse algumas vezes que tive a infeliz ideia de ler este livro muito próximo do Rugas e agora vocês ficaram a perceber quão próximo do Rugas eu li este livro. Este livro também fala sobre Alzheimer, sobre demência, sobre perda de memórias e nós encontramos aqui uma personagem que está numa espécie de ilha, sozinho, e ele começa a encontrar aqui estas romãs e portanto ele cada vez que toca em alguma acaba por se lembrar de alguma parte da vida dele ou alguma claridade e acaba por voltar um bocadinho à sua vida, como se conseguisse recuperar o acesso à sua mente e o poder de a controlar. E nós sabemos que em pessoas com demência e com Alzheimer de vez em quando surgem alguns momentos em que eles reconhecem as pessoas, reconhecem o momento em que estão. À medida que a doença avança vão sendo cada vez mais escassos e portanto cada vez que ele pega numa destas romãs acaba por ter acesso a um desses momentos, a conseguir ver ou uma memória do passado ou então estar no presente com a sua mulher e a sua filha, que estão a ver o processo todo dele da mente se estar a deteriorar. E então temos esta personagem nesta ilha em que nós vemos a solidão em que ele está, vemos a tentativa dele de se agarrar ao momento presente quando consegue ter acesso a esses momentos. Infelizmente acho que fica um bocadinho aquém do Rugas e daí a questão de foi uma asneira ter lido tão em cima um do outro, porque este livro tem mérito,
tem, mas se lerem um perto do outro vão perceber que uma das histórias está muito mais completa do que a outra e, portanto, foi pena eu ter feito isso. Se soubesse hoje não teria lido tão em cima um do outro. Consegui apanhar o autor na altura da Feira do Livro e adorei a mensagem que ele escreveu. Espero que cries muitas memórias com amigos e família e que perdurem por muito tempo. E pronto, é isso. É um livro que infelizmente a arte do interior também não condiz com a arte da capa e isso deixou-me muito triste porque não fiquei grande fã da arte do interior do livro, o que é uma pena porque eu gosto das cores, não gosto particularmente da ilustração. No entanto, é um livro que aconselho a ler, mas longe de rugas. Depois tenho do Stephen King. Esta é a história do Jamie que descobre relativamente cedo que tem aqui um dom que causa algum medo e receio à mãe e que ela pede-lhe mesmo para não falar sobre isso. Efetivamente é um dom que não é muito agradável, principalmente para o Jamie. Eu não vou dizer qual é, eu ainda tenho de gravar sugestão de leitura para este livro e eu estou muito curiosa de como é que eu vou fazer isto, porque este livro acho que é daqueles que é bom ir a saber o mínimo possível. Sabemos só que o Jamie tem esse dom, algo que não é de todo uma coisa comum e que é um dom que pode ser aproveitado para coisas muito boas ou para coisas muito más. E a verdade é que se alguém souber que ele tem esta capacidade, poderá aproveitar-se dele para coisas que não são de todo agradáveis, que é o que acaba por acontecer. Portanto, o Jamie acaba por se ver aqui envolvido numa investigação criminal em que é quase arrebatado da sua vida por alguém que já esteve envolvido com a mãe e que acaba por se ver numa situação em que ele não pode dizer que não, ao mesmo tempo ele não quer fazer aquilo que está a ser pedido dele e vamos ver de que forma isso acaba por ter um impacto não só na vida do Jamie como das pessoas que estão à volta dele. Eu não diria bem que é terror, apesar de supostamente ser. Há aqui algumas descrições que nos dão um bocadinho a volta ao estômago, porque são um bocadinho gráficas, mas lá está, ao menos não somos o Jamie efetivamente na situação, porque aí seria mais difícil de lidar, porque quando está no livro nós fechamos e conseguimos avançar. No caso do Jamie é um bocado difícil porque ele fecha os olhos e a situação não desaparece, é um problema. É um livro que eu gostei de ler, deixou-me assim com um bocadinho de... Falta aqui qualquer coisa, eu não consigo explicar o quê. Eu acho que é porque o livro também não é muito grande, os capítulos são curtos e portanto leem-se muito depressa. E então para mim faltou qualquer coisa, mas foi uma história que eu gostei de ler, gostei de conhecer o Jamie, gostei de conhecer a situação de vida dele e não quero o dom que ele tem. Obrigada. O próximo livro, já entramos em setembro, tenho aqui Deus, Pátria e Família de Hugo Gonçalves, um livro que foi lido para o Clube de Leitura. Temos aqui então uma versão alternativa da nossa história, voltamos à altura do Estado Novo, voltamos aqui à altura de Salazar, enquanto Salazar ainda era vivo. Nós sabemos que houve algumas tentativas de ataque, de assassínio a Salazar e no fundo o livro pega aqui da premissa de e se efetivamente alguém tivesse conseguido assassinar Salazar, o que é que teria acontecido? Uma das coisas seria a neutralidade que Portugal conseguiu manter durante a Segunda Guerra Mundial, possivelmente não existiria, e portanto de que forma isso acabaria por influenciar a vida das pessoas, não só dos portugueses, mas de todas as pessoas que Portugal acabou por ajudar a escapar a tudo o que está relacionado com o Holocausto, e portanto Portugal foi um ponto de passagem para muitas das pessoas que acabaram por conseguir fugir da Europa. E o que é que teria acontecido se isso não fosse bem assim? E portanto nós temos aqui várias histórias no mesmo livro. Temos aqui a versão então alternativa do que é que aconteceria se Salazar tivesse sido assassinado, o que é que teria acontecido à neutralidade de Portugal. Nós temos aqui uma perspectiva de agentes da PIDE enquanto estão a fazer investigação criminal, porque começaram a aparecer algumas raparigas mortas. E portanto, o que é que está a acontecer para essas raparigas estarem a aparecer? Qual é a ligação entre elas? O que é que está a fazer com que elas sejam assassinadas? E então temos aqui os investigadores que nós vamos acompanhar e temos ainda muito da parte pessoal então desses investigadores. Portanto, temos a parte relacionada com o Estado Novo, temos tudo o que envolve a sociedade e o estado social, económico e político na altura de
se tivesse acontecido essa situação. E depois, dentro dos detetives que acompanham esse caso, nós vamos acompanhar aqui mais Paixão Leal, todas as pessoas com quem ele tem ligações, a forma como isso acaba por afetar de acordo com tudo o que está a acontecer. É um livro que se lê muito bem, um livro que faz aqui uma colagem muito interessante entre o que efetivamente aconteceu, as pessoas que existiram e aquilo que o autor acaba por achar que poderia ter acontecido de Salazar ter sido assassinado. E, portanto, foi um livro que eu gostei muito de ler. Ele é um bocadinho lento de ler, mas eu achei muito interessante e fez-me pesquisar coisas, porque lá está, a minha memória não funciona. E, portanto, houve coisas que estão aqui mencionadas e que são efetivamente verídicas e reais e pessoas que existiram e que eu nunca tinha ouvido falar delas sequer. Ou pelo menos a minha memória acha que não. Portanto, foi um livro que me deu aqui algo que pensar e que pesquisar. E eu gosto sempre quando os livros me fazem fazer isso. Portanto, gostei de ler este livro. E fiquei com pena de não o ter lido antes da Feira do Livro, porque eu estive mesmo ao lado do Gonçalves. Eu só não leio este livro porque para mim não faz muito sentido autografar os livros antes de os ler e, portanto, aconteceu. Este ficou em casa. Mas a próxima vai comigo. E o último livro foi um livro que já tinha sido começado há bastante tempo, foi uma leitura que se arrastou muito e que eu só finalizei mais perto de acabar setembro, e foi aqui o Explicar os Humanos, de Camilla Pang. É um livro de não ficção, o que a ciência nos pode ensinar acerca da vida, do amor e dos relacionamentos, um livro que ganhou o prémio da Royal Society para o melhor livro de ciência em 2020. É um livro escrito na primeira pessoa. Camilla Pang é doutorada em neurociência, neurobiologia, bioquímica e depois bioinformática aplicada. Pronto. Ela foi diagnosticada com... Aliás, eu tenho isso aqui assinalado, que é para nem me esquecer. Portanto, ela tem perturbação do espectro do autismo, tem perturbação de hiperatividade e déficit de atenção e perturbação de ansiedade generalizada. E, portanto, ela escreve sobre como estas três coisas com as quais foi diagnosticada acabam por ter um impacto muito grande na vida dela, a forma como ela percepciona as coisas que estão para fora dela e a forma como ela percepciona o que está dentro dela. E, portanto, ela vai analisar tudo o que a rodeia à luz da ciência, porque é aquilo que para ela faz sentido, porque são coisas factuais, são coisas que, apesar de poder haver alguns estudos que eventualmente acabem por dizer que não é bem assim, a verdade é que a maioria das coisas que ela usa são coisas que já estão comprovadas e, portanto, ela tem uma ligação muito grande com a ciência. Isso faz parte da perturbação do espectro do autismo, serem muito bons em algo, e no caso de Camilla é ciência. E a forma como determinadas coisas da ciência fazem sentido ajudaram-na a compreender melhor as relações que ela estabelece com as pessoas à volta dela. Devem saber que as perturbações no espectro do autismo, quaisquer que elas sejam, maioritariamente afeta a forma como nós nos relacionamos com os outros, a forma como nós percepcionamos emoções. E, portanto, ela desenvolveu aqui algumas estratégias para conseguir identificar melhor aquilo que era esperado dela enquanto ser humano, portanto, a forma como ela se devia comportar se outras pessoas mostrassem determinadas emoções, portanto, formas de conseguir identificar e de ajustar o seu comportamento de acordo com isso. Este livro já tem uma sugestão de leitura e eu aconselho a ver, porque eu falo mais sobre ele. Faço também uma listagem das coisas que estão aqui mencionadas, porque ela tem aqui vários capítulos e cada um está relacionado com algo que ela aprendeu e aquilo que está diretamente relacionado a nível de ciência que ela usou para conseguir compreender melhor. E, portanto, é um livro que eu achei muito interessante, está aqui todo assinalado. Livros de não ficção acabam sempre cheios de post-its. Portanto, este foi o meu último livro de setembro. E estes são os livros que eu li em agosto e setembro. Foram leituras que eu gostei muito de fazer. Tudo leituras que me acrescentaram algo. Mesmo aquelas em que fiquei assim um bocadinho mais desiludida ou triste com a forma como tinha sido desenvolvida. A verdade é que foram todos livros que deixaram algo. E eu gostei imenso destas leituras. E, portanto, alguns deles já têm sugestão de leitura. Como fui mencionando, esqueci-me de dizer que o Dicionário das Palavras Perdidas também tem sugestão de leitura. Tem uma playlist com as sugestões de leitura que eu já fiz no canal. E digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram curiosos com algum deles, se há aqui algum que vocês sabem que vão adorar e não sabem ainda porque é que ele não está aí em casa. Deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até a próxima. Tchau!